E a gente, pessoal, vai ficar agora na mesma linha do movimento animal com a Cláudia. Oi, Cláudia. Cláudia, desculpa, demorou um pouquinho. Oi, pessoal, tudo Estamos um bem? pouquinho atrasado, pessoal. Olá, Cláudia. Obrigada por você estar aqui. Ai, Cláudia, a gente trabalhou junto no core time À do Data distância. Paper, né? E a primeira vez que a gente está se falando, a gente conversou muito por Se escrito e vendo. por e-mail. É, E a Cláudia fez um trabalho incrível também, publicou um artigo super bacana o ano passado, né, com o movimento foi. animal, seleção de hábitat, e ela tem feito algumas coisas e ela vai falar um pouquinho para a gente também. Obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês, eu que agradeço o convite. Eu vou mais, assim, contar algumas possibilidades de estudos de movimento, alguns pacotes disponíveis. E, na verdade, eu fiquei super feliz de saber do trabalho da Suelane. Eu fico feliz, assim, porque são outros profissionais ajudando a gente nessa área de ecologia de movimento. Eu fico bem feliz. É, tem como eu compartilhar minha tela, Fran? Eu te coloquei como co-host, dá uma olhada. Ah, tá. Eu vou tentar aqui. Vocês me avisam quando vocês estiverem conseguindo ver. Estão vendo? Apareceu. E não está aparecendo vocês, ou tá? Ou vocês só estão conseguindo ver a minha tela inteira? Eu estou conseguindo ver o pessoal também. Aqui, talvez. Tô te vendo também. Ah, legal. Tá, então, eu sou a Cláudia, eu fiz meu mestrado trabalhando com dados de movimento de onça pintada, e até alguns dados que a senhora utilizou, com dados de onça pintada lá do Pantanal, mas eu tenho colaborado com outros estudos também com ecologia do movimento. Eu montei mais a apresentação pensando assim, que eu não sei o nível de conhecimento das pessoas que estariam participando, o que é pacote, mas eu vou dar mais uma passada rápida que eu acho que eu acredito que os participantes dessa conversa tenham mais conhecimento, né? Então, se a gente pensar em termos de movimento, ele é super interessante a gente entender os processos que afetam o movimento e como que o movimento em si ele pode estar moldando os processos ecológicos. A gente tem esse MoveBank, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas é um repositório só de dados de movimento e do mundo inteiro. Então, tem dados que você consegue ter acesso para baixar e trabalhar com esses dados. Aqui é mais uma animação. Então, a gente pode ver que os animais eles estão se movimentando pelo mundo inteiro, entender esses processos, como afetam, ou, em termos de serviços, ecossistemas também, é super interessante, disseminação de doenças, a gente pode pensar em inúmeros fatores, não só os que a Sueli já mostrou para a gente, de termos de conservação, de comportamento. Então, é isso. Então, por que os animais se movem, onde eles se movem? Então, a gente consegue ter inúmeros insights, né, no entendimento de, por exemplo, comportamento social, que a senhora falou, será que eles estão se encontrando ou não, em que momento, em termos de conservação, pensando em corredores funcionais, corredores ecológicos, em termos de saúde, epidemia, taxa de contato, disseminação de doença, entender a história de vida dos animais, até a fisiologia dos animais. Hoje em dia tem vários sensores que mede temperatura, mede frequência cardíaca, a gente consegue colocar câmeras acopladas às colares e ter não só o batimento cardíaco, mas o que ele estava fazendo, né, nesse momento. E, como eu disse, até entender os serviços ecossistêmicos, por exemplo, sei lá, em termos de dispersão de sementes, a gente está pensando em aves que são dispersoras, onde elas estão se movimentando, ou os locais que elas potencialmente poderiam estar dispersando essas sementes. Então, aqui outra animação, a gente consegue, então, com os dados de movimento,
ter essa ideia, né, por onde eles estão passando e todos esses fatores, todas essas contribuições em estudos que a gente consegue entender melhor em termos de ecologia e tudo mais. Então, como que a gente pode utilizar, então, os pacotes para análise de dados de movimento? Eu acho que acredito que todos têm uma noção de como que são os dados de movimento. Normalmente a gente coloca, então, algum polar GPS, algum sensor que dão geram esses dados, essas informações para a gente de onde o animal estava, em que momento, o horário e tudo mais. E acho que é de conhecimento de todos como que o pacote ele funciona, né? Então, normalmente são desenvolvidos pelos usuários ou até por pesquisadores em colaboração, desenvolvendo esses pacotes de análise de movimento. A Sueli, acho que eu não sei se eu estou falando o nome de você certo, mas ela mostrou um pouco sobre isso, né? Em termos dos pacotes disponíveis para análise de dados de movimento, e realmente ele tem crescido bastante na área de movimento, são inúmeras possibilidades, e engenheiros físicos estão ajudando bastante a desenvolver esses pacotes para entender mais e a gente explorar, né, as questões de análise de movimento. E é mais uma recomendação que eu acho que todos devem estar cientes, mas quem for ainda muito novo em como trabalhar com o R ou os pacotes de R, eu recomendo muito você começar estudando plugins. Tem várias passo a passo de como você deve importar seus dados, como seus dados precisam estar, em que formato, e tem figuras ilustrativas para você entender. Então, eu normalmente pego esses links, eu estudo ele, trabalho com os dados que eles fornecem, alguns dados já para incorporar, para você treinar, na verdade. Então, eles fornecem alguns dados para você treinar. Feito isso, depois você pode partir para os seus dados. Então, quando você já teve um entendimento de como que o pacote funciona, como as funções funcionam, qual o formato dos seus dados, ele ajuda bastante. Então, eu vou falar mais algumas ideias, eu não vou detalhar nada, porque, como eu disse, uma área que tem crescido bastante em termos de análise de movimento. E já foi falado o AD Habitat LT, e tem o Move também, mas só uma pincelada rápida. Então, normalmente o que a gente tem de informações? A gente tem, então, os pontos de localização do animal. No caso da onça pintada, a gente tem monitoramento a cada 1 hora, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou utilizando, e eles fornecem, então, onde que o animal estava a cada 1 hora. Então, a gente tem um ponto inicial, depois de 1 hora ele estava nesse ambiente, depois de 1 hora nesse outro local, e depois de 1 hora nesse outro local. Basicamente, a gente traça o quê? Uma linha entre essas localizações, gerando a nossa trajetória. E os parâmetros básicos assim, que a gente usa para fazer a análise de movimento seria o comprimento do passo, ou seja, é a distância, então, de uma localização a outra, qual foi a distância percorrida, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, em 1 hora. E o turn angle, que na verdade seria o ângulo de virada. Então, a gente pode pensar que, qual é o ângulo se o animal permanecesse em linha reta, e qual é a diferença desse ângulo com relação a outra linha, né, outro step length que ele realmente realizou. Então, são 2 parâmetros básicos que a gente utiliza para entender a análise de movimento. E esses 2 pacotes, eles são ideais para a gente extrair esses parâmetros iniciais de estudo na análise de ecologia de movimento. E como exemplos, né, então, o que a gente pode fazer, então, com esses parâmetros, com essas informações básicas,
seria descrever o padrão de atividade. Então, na verdade, a distância percorrida por hora, a distância média percorrida ao longo de um dia. Então, aqui são os dados também da Caimã, no caso, são 9 indivíduos, e então a gente consegue perceber diminuindo suas atividades e no período de descanso. Então, a gente consegue entender que eles evitam áreas úmidas durante esse período. Outras possibilidades que a gente pode utilizar para entender, então, um pouco da área de movimento, são esses outros vários pacotes, dando inúmeras possibilidades de estudo. Então, a gente pode entender um pouco de área de vida, como você falou, tem vários estimadores para área de vida, e isso vai depender muito de qual o objetivo que você quer para tentar entender, se você quer uma área de vida um pouco mais ampla, pensando já em termos de conservação, se você quer uma coisa mais restrita, então tem vários estimadores, o Habitat HR, se a gente quer pensar em termos de entender corredores e passagem de fauna, o Habitat HR também pode ajudar a gente a tentar entender um pouco nessa linha. Periodicidade, se a gente pensar em termos de onça pintada, que a gente sabe que eles são territoriais, então a gente consegue entender um pouco qual o patrulhamento, com que frequência os animais, os machos, o específico, eles estão patrulhando sua área de vida, e isso é um pacote bem recente que tem o CTMM. Em termos de estratégia de movimento, por exemplo, o pessoal do Safari, eles têm alguns programas de reintrodução de indivíduos, e a gente consegue, por exemplo, entender com os dados de movimento desses animais, se eles estão ainda em um processo dispersivo, está tentando achar uma área para estabelecer sua área de vida. Então, são várias possibilidades. Movimento recursivo, a gente sabe, por exemplo, que a onça pintada ela retorna aos locais de carcaça quando eles abatem alguma presa muito grande, e eles retornam esses locais. A gente consegue entender, então, com que frequência eles retornam essas carcaças, qual o horário, e explorar essas questões de movimento em termos de retorno, onde eles dormem, será que eles sempre dormem no mesmo lugar, que horário que onde que eles retornam com maior frequência. Então, o LSNSD é mais para movimento, essa parte de estratégia de movimento, e o RS-Move é mais para questões de sensoriamento remoto. Então, ele casa informações, você pode combinar informações de sensoriamento remoto e informações, dados de movimento. Agora, alguns exemplos de que a gente tem feito. Não, desculpa, acho que é depois. Então, um pouco, só para a gente entender o pacote do curso. Então, o que ele possibilita de informações que ele gera para a gente? Então, entra com os nossos dados de movimento e, por exemplo, ele vai dizer qual a frequência de revisita nesses locais. Então, assim, esse animal passou em um ambiente e a gente quer saber se ele retorna esse ambiente e com que frequência. Então, ele vai dizer quantas vezes, qual a entrada e saída nesse local e qual o tempo entre as revisitas. Por exemplo, ele visitou esse local hoje e ele só vai visitar esse local daqui a 3 dias. Eu consigo ter essas informações. Basicamente, ele funciona, então, a gente tem a nossa trajetória do animal, o pacote, né? A ideia do pacote, ele faz uma área circular, uma área de influência, e ele calcula a taxa de frequência de revisita, contando, então, os segmentos das trajetórias dentro dessa área de influência. Então, nesse exemplo, a gente tem 3 revisitas nesse local. Entrada e saída, o princípio é o mesmo, a gente tem a trajetória, tem o ciclo,
E a gente vai saber, então, em azul, seriam os pontos que esse pacote ele vai, então, estimar que horas que ele passou exatamente aqui, que ele entrou nessa área de influência circular, e que hora ele saiu, que hora ele retornou de novo e que hora ele saiu, com base nessa trajetória. O tempo entre as revisitas, ele vai nos dar informações, então, dessa parte externa do movimento da trajetória, que a ideia seria essa. Então, ele está nesse local hoje, quando que ele retorna dentro desse círculo de influência? Daqui a 2 dias, ou foi depois de 1 hora, e ele consegue, então, dar essas informações para a gente. Uma das aplicações que a gente tem utilizado foi um trabalho da bolsa de iniciação científica da Giovana. A gente queria saber, então, se no Parque Nacional da Serra da Capivara a gente tem vários poços artificiais de água, e se esses poços artificiais estariam influenciando, então, no movimento das onças pintadas, ou seja, se elas estariam frequentando, retornando a esses fontes de água, e que frequência. Esse foi um trabalho de iniciação científica, mas a gente agora, com referências novas de qual o melhor raio ideal desse círculo de influência, a gente está melhorando esse trabalho, que aí vai ser o trabalho de TCC da Giovana, que ela está trabalhando em cima disso agora. Mas, então, nessa figurinha aqui, o que a gente tem? Em triângulo são todos os poços artificiais distribuídos no Parque Nacional. Em azul, em todas as bolinhas, azul e vermelho, todas essas bolinhas aqui, são os pontos de localização de um indivíduo só. E a gente viu que eles retornam nesses locais mais quentes, em vermelho, por exemplo, 13 vezes eles retornaram nesses ambientes em específico. E se a gente olhar, então, como a gente está focado mais em relação aos poços artificiais, a gente, então, focou mais nessa área aqui, que a gente viu que tem uma área de um poço artificial próximo a esse local de frequência revisita, de locais que foram frequentemente revisitados. Então, a gente consegue ver uma localização, e aí agora a gente está explorando mais os outros fatores. Então, a gente vai refinar melhor qual o melhor raio ideal, mas também em que momento ele está se retornando, será que ele está nesse ambiente por alguns dias e depois ele vai para outros, ele está se movimentando para locais super distantes e retorna para esse ambiente para ter acesso à água, como é que funciona? Isso aqui ainda é um trabalho em desenvolvimento. Outro trabalho que a gente tem, na verdade a gente acabou de submeter, é o trabalho da Priscila, também foi uma bolsista de iniciação científica no FIBIC do Senap. E outra possibilidade que a gente vê, né, é o uso de outros pacotes de informação de dados. Na verdade, aqui que eu trouxe, além desses dados específicos de movimento, a gente pode combinar com outros pacotes de dados. Esse SumCalc aqui, então, que a gente utilizou, ele dava informações, por exemplo, de horário do pôr do sol, intensidade luminosa, quando que a lua estava visível ou não. E nesse trabalho, a gente então queria entender se o efeito da lua, da intensidade luminosa, ela influencia no movimento da onça pintada. Especificamente, se influencia se as onças pintadas elas se distanciam em relação à borda florestal, o quanto que ela se distancia para áreas mais abertas. Então, a gente sabe que a onça pintada é um animal mais florestal, mas a gente tem algum certo ocorrências de predação de gado no Pantanal. Então, a gente queria saber se a intensidade luminosa e o efeito da intensidade luminosa, ela poderia influenciar, então, nessa distância de afastamento, né, de floresta, o quanto para
o interior de áreas abertas, essas onças elas utilizam. Em termos de período noturno, sem avaliar, sem considerar nada de intensidade luminosa, a gente viu que elas selecionam áreas mais do que, no máximo, 100 metros. Então, a gente tem a borda da floresta e elas selecionam a área estar bem próximas da floresta. Então, o nosso estado deu em torno de 100 metros. Então, é algo indicativo que realmente elas ficam mais, são animais mais florestais mesmo, e que não se distanciam muito das áreas florestais. Em termos de baixa intensidade luminosa, a gente viu que eles selecionam uma área de 65 metros em relação da borda da floresta. Numa intensidade média, deu seleção de 105 metros. Essa diferença com relação a período inteiro sem considerar efeito luminoso, ele teve diferença, porque na verdade a gente considera o quê? A seleção. Então, a área disponível que a onça poderia utilizar e o que ela selecionou. Então, por isso que deu essa diferença. Em relação à alta intensidade luminosa, deu 100 metros também. Então, a gente consegue ver que, na verdade, elas não se afastam muito da borda da floresta e poderia até auxiliar, então, em termos de manejo de gado. Então, recomendações de não deixar o gado próximo a bordas florestais também seriam alguns resultados interessantes que a gente poderia estar ajudando a entender melhor em termos de prática de manejo, né, de conservação. Tem outros pacotes bem legais que ajudam a gente a visualizar os nossos dados de movimento. Esse pacote é bem legal, então, e não é difícil de você trabalhar. Ele dá a possibilidade da gente gerar essas animações, então a gente consegue ver por onde os animais estão passando, e a gente consegue colocar os mapas de ambiente dos hábitats que a gente tem interesse, e a gente consegue, então, visualizar. Isso ajuda bastante, eu acho que em questões de exploração dos dados, dá algumas ideias de estudos mais focais de movimento, de análise de movimento. Esse é uma animação que a gente gerou para esse paper. Então, a gente, na verdade, não só entendeu em termos de seleção de habitat, mas a gente também queria entender se as outras onças influenciam no movimento de outras onças. E nessa animação aqui, ela ajuda a gente a entender bem os resultados do paper. Então, no canto esquerdo, a gente tem, então, o plot da área de estudo. Cada pontinho desse colorido são as nossas onças, são as fêmeas. O pontinho preto é o único macho que a gente tinha com dados simultâneos. A linha tracejada entre os dois círculozinhos são as distâncias. Então, a gente mediu qual a distância do macho em relação às fêmeas e qual a distância das fêmeas em relação às outras fêmeas. O macho, nesse período de monitoramento, a gente viu que ele se encontra especificamente com essa fêmea aqui, e aí na nossa animação vai aparecer esses pontinhos pretos, que significa o quê? Então, a gente consegue saber exatamente onde que esses encontros aconteceram. Do lado direito, a gente tem, então, os valores em relação, então, em preto a gente mediu macho em relação à fêmea, e aí, no caso, é a fêmea mais próxima. A gente tinha, no caso, 4 fêmeas aqui, ou 4 fêmeas aqui. Então, macho em relação à fêmea mais próxima e fêmea em relação à outra fêmea mais próxima. Então, aqui no eixo X a gente consegue ver o tempo, né, os dias. Então,
ao longo dos dias, qual a distância do macho em relação à fêmea, da fêmea em relação à fêmea. Na nossa animação, então, quando tem o encontro, ele vai sinalizar por essa linha cinza aqui. Então, seria o limite por essa marca tracejada vermelha. Mas para vocês entenderem, então, como vai estar a animação, eu vou rodar agora aqui. Então, conforme os animais vão se movimentando, eu tenho as linhas, as distâncias, elas vão aparecendo aqui. Aqui não aparece todas as fêmeas, porque a gente teve que selecionar dados apenas quando teve monitoramento simultâneo. E não só isso, mas também indivíduos que tenham áreas de vidas muito próximas para tentar entender essa influência dos quais específicos no uso do espaço. Aqui, então, teve 2 dias de encontro, que sinalizou aqui no nosso mapa. Então, essas animações, elas são bem legais para a gente ter essas ideias também, então, do que está acontecendo, o que a gente pode explorar mais em detalhe. E a animação, ela continua e vai aparecendo, tem algum momento que fêmea encontra com fêmea, ele vai aparecer aqui, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, na verdade, o que eu trouxe aqui são mais coisas bem gerais, para vocês terem mais uma ideia de possibilidades de uso, possibilidade de análise de movimento. E, como eu disse no começo da apresentação, eu acho eu fico muito feliz quando tem engenheiros físicos entrando no nosso mundo biológico, porque sem eles a gente não conseguiria, no caso, ter esses pacotes sensacionais de movimento, porque os modelos matemáticos, eles são complicados, a gente consegue entender, assim, os princípios, as ideias gerais, mas é difícil a gente implementar, é mais assim, porque a gente precisaria fazer uma nova graduação, e os modelos também, os métodos adotados recentemente, eles têm vindo de áreas diferentes, por exemplo, de geoestatísticas, processamento de sinais, de física. Então, se a gente pensar, sei lá, tem muitos modelos matemáticos que vieram de partículas, de átomos no ambiente, como é que essas partículas, dada uma pressão, elas se encontram, se elas colidem, e aí essas ideias foram adotadas para a gente pensar em termos de, sei lá, taxa de encontro de animais. Então, em termos desses princípios, eu acho que os pacotes nos ajudam bastante. E como eu disse, se você quiser começar a explorar a análise de movimento, você seguir o Vinitz, que eles disponibilizam, ajudam muito a gente a fazer essas análises de movimento mais legais. E, como eu disse, então, os modelos matemáticos são difíceis, os algoritmos também, para a implementação no R, às vezes a gente não tem esse domínio que os outros profissionais têm. Então, aqui eu trouxe só um exemplo. Se a gente clicar aqui, deixa eu ver se... Eu não sei se vai aparecer. Acho que eu vou ter que descompartilhar, né? Então, para a gente ter ideia então, do quão, às vezes, complicado e essas pessoas, elas nos ajudam bastante. Essa é um código apenas para uma função de periodograma, e se você vê a função
para você gerar um periodograma, ela é extensa, e eu não me arrisquei a me aventurar, mas se você vê, é infinito. E eles trazem coisas que a gente não tem tanto domínio, que eu falei, coisas de matemática, de física, princípios, tem vários outros princípios que a gente ainda precisaria estudar muito para entender. Então, eu acho os pacotes bem legais, e essas parcerias com outros profissionais nos ajudam bastante. Deixa eu voltar aqui a compartilhar uma apresentação. Então, na verdade, o que eu trouxe é mais umas ideias gerais, por conta do tempo mesmo, 20 minutos. Mas se vocês quiserem entender melhor, tiverem curiosidade com o pacote, ou alguma questão específica, podem entrar em contato. A gente tem um grupo no Facebook, Movement Ecology, a gente tem um grupo também no Google Groups. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever para a gente. Eu acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade também de compartilhar um pouco do que a gente tem feito no nosso grupo. Nossa, Cláudia, foi demais. Ótimo. Finalizou, fechou com chave de ouro. Eu tenho uma pergunta. Vamos listar. Vamos ver quem é que tem mais. Só um pouquinho, filha. Meu desafio aqui é me concentrar com a minha filha. Mas eu queria te perguntar quais são os seus desafios. Quais foram os seus desafios quais variáveis foram mais desafiadoras nesse seu trabalho com movimento, né, animal e o R? E uma pergunta que vai um pouco mais além do R, que é qual o seu desafio como mulher pesquisadora no campo, trabalhando com esse campo junto com pessoas do mundo da matemática, computação. Então, é uma pergunta relacionada a desafios, um pouco mais relacionada específico ao trabalho de campo mesmo, as variáveis, e uma outra mais ampla no seu mundo mesmo de mulher e pesquisadora, e como isso também influencia ou não a sua pesquisa. Em termos de lidar com outros pesquisadores, que eu não senti essa diferença de gênero, mas eu confesso que eu tive um pouco de desafios quando está em posição de trabalhos de campo. Então, é que acho que a Fran comentou no começo, a gente tem a Bia como nosso, como fala, nosso, fugiu a palavra, mas como nossa experiência como fugiu a palavra, mas eu sinto um pouco disso. A gente, no trabalho de campo, parece que por ser mulher, às vezes as pessoas não levam a confiança de a gente é capaz de fazer esses trabalhos de campo também. Mas em termos de parte analítica, eu já tive experiências ótimas. Os colaboradores, eles foram bem bacanas. A interação, eu não senti nenhum desafio, foi ótimo. Mas eu confesso que eu fico muito feliz, porque hoje em dia eu reparo essa diferença de mulheres participando em todos os setores, tanto na parte analítica, tanto trabalho em campo, e eu tive várias mulheres inspiradoras. Essa palavra que eu queria falar para a Beatriz, são mulheres que nos inspiram, que falam, nossa, ela consegue, eu também consigo. São exemplos que a gente segue, e eu acho que é isso. Não sei se eu respondi todas as dúvidas. Obrigada, Cláudia.
Como é que Eu achei super legal, porque assim que você entrou, Cláudia, a Suelane escreveu aqui no chat que você era uma grande inspiração para ela. Então, como é que eu faço para parar de compartilhar minha tela? Eu parei? não, ela tá aparecendo ainda para gente. Acho que você vai no share screen, deve ter algum lugar ali para você parar. Ah, parei. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta para a Cláudia. Cláudia, quando você vai fazer as análises de movimento animal, e aí o indivíduo foi monitorado por 1 ou 2 anos, como é que vocês fazem para colocar o input? Vocês vão analisando como? Por que só para eu contextualizar, a gente usou um pacote, aquele SegClust 2D, sabe? Um pacote novo que tem. Não conheço. É para visualização em 2, 3 dimensões? SegClust 2D, é para fazer análise de... Eu vou escrever aqui no chat. Bom, enfim, o que acontece é que a gente não consegue usar mais do que 30 dias, 15 dias. Se a gente coloca mais do que 15 dias, fica impossível de interpretar. Como que vocês fazem usando todos esses pacotes? Vocês têm algum problema desse tipo? Não? Porque a gente fica tendo que recortar de 10 em 10 dias ou de 15 em 15 dias para colocar lá e ver o trajeto bonitinho. Senão a gente perde o poder de explicação. Ele fica de um jeito que visualmente a gente não consegue avaliar muito. Francesca, posso fazer um comentário? Sim, claro. É que eu tive esses problemas, porque as análises, assim, elas, com muitos dados, é bem complicado mesmo. Ele começa a travar e tal. Eu tive que fazer rotinas para ir lendo parcial. Então, você faz tipo um loop para você, um for, né? Um for de tanto a tanto, e aí ele vai lendo o pacote parcial e ele vai plotando. Porque senão você não consegue, ele trava. E mesmo os mapas, né, os gráficos que você vai montando, ele vai ficando tão carregado que chega uma hora que sua máquina trava tudo. Eu tive esse problema, eu fiz isso, eu quebrei, eu fiz leituras, né, eu vou lendo e vou plotando parcialmente, assim, para facilitar, porque rodar tudo de uma vez não vai. Ai, que bom saber que aconteceu isso. Interromper. Então, eu confesso que eu não tive esse problema, mas tem alguns pacotes recentes, como o CTMM, o LSMC. Então, tem alguns pacotes que os matemáticos, eu tive a oportunidade de conhecer, eles pensaram um pouco nisso. Então, eles desenvolveram alguns algoritmos para não sobrecarregar o tempo de análise. Então, eu acho que esses feedbacks é interessante. Talvez, então, você até escrever para o desenvolvedor desse pacote falando isso, porque eles conseguem, então, aprimorar o algoritmo das funções que, por exemplo, o CTMM, os desenvolvedores, os físicos, os matemáticos, eles fizeram um algoritmo exatamente para lidar com essa grande quantidade de dados, de informações que a gente quer processar. E uma outra coisa também é que o mais interessante seria a gente ter dados de 1 em 1 hora ou 30 em 30 minutos, né? Porque se a gente tem os dados muito espaçados, sei lá, de 4 em 4 horas, como é que seria? É uma grande questão que vem sendo discutida bem no começo do surgimento da ecologia do movimento, e, na verdade, acho que depende muito da questão que você quer. Então, por exemplo, se eu quero saber em termos de área de vida, eu tenho que meio que fazer um trade-off entre o tempo de bateria do celular e monitoramento. Então, a gente tem que fazer um pouco desse balanço. Eu quero entender, sei lá, a parte social. Eu vou precisar capturar um monte de indivíduos, então eu precisaria, então, de um dado mais fino. Então, o intervalo teria que ser um pouco menor.
Então, acho que depende muito da sua questão. Hoje em dia, eu acho que a gente tem um pouco essa liberdade de escolha, mas antigamente a gente não tinha, porque ainda é uma tecnologia cara. Então, o pessoal colocava de 1 hora, daqui a 2 horas, nos horários que a gente sabe que eles estão mais ativos. E foi isso que eu me deparei no meu mestrado. Então, eles tinham esses dados, não tinha nada assim de questões específicas, e aí a gente tinha que falar, então tá, o que eu consigo responder com esse banco de dados? Então, é um pouco, acho que são visões diferentes. Interessante. Acho que você respondeu, depende da questão, né? Acho que é isso mesmo. Muito legal. Mais alguém? Cláudia, obrigada. Obrigada pelas dicas. Eu não conhecia a maioria dos pacotes que você apresentou. E muito obrigada, assim, muito interessante. E é muito legal também aquele trabalho que você mostrou da avaliação da luz, né, da lua. Existem outros trabalhos que acabaram não conseguindo ver, né? E vocês conseguiram fazer de uma forma numa escala bem refinada, assim, parabéns. Estou até feliz porque muitas vezes a gente tem várias mulheres inspiradoras que te conhecem, e eu até fico feliz que eu tive a oportunidade de conhecer em alguns momentos e saber também que é o oposto, fico bem feliz, dá uma motivação a mais. Muito, muito bacana. Obrigada. E aos sobreviventes que ficaram, né? Foi um evento longo, não esperávamos que ficaríamos tanto tempo, né? Mas foi muito bom, foi muito produtivo, eu acho que é por isso que todo mundo ficou, né? Os sobreviventes aqui. E as pessoas que saíram agradeceram e saíram porque realmente precisavam, porque a impressão é que todo mundo gostaria de ficar aqui falando mais, né? E eu acho que é isso, né, Tiesca? Acho que o R Ladies é isso, é acolher pessoas com muito conhecimento com R, pessoas que são uma fraude em R, que estão se metendo nesse mundo de R agora. E é isso, pessoas de outras áreas com esse cruzamento, né? Que é super rico, super válido. Eu acho que foi muito legal e a gente espera que vocês tragam também temas e tragam, enfim, movimentem. Vamos movimentar para que aconteça mais temas, a gente trazer para esse mundo do R mais temas de conservação, mais temas de meio ambiente, que eu acho que pode ser que seja um espaço, né, bem-vindo aí para os biólogos, ecólogos, enfim, pessoas trabalharem. Muitas perguntas de pessoas que mandaram no chat privado que não conseguiram fazer, querendo trazer questões de agronegócio, discussões de caça, coisas super interessantes que a gente vai acolher e vai ver se a gente consegue aí organizar novos eventos. Então, é isso da minha parte. Obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima.